Passo. Conquista. Estudar para conquistar. Fala galera, beleza? Meu nome é Ayrton Machado, eu sou professor de redação do Conquista e hoje eu vou estar com vocês nessa nossa primeira aula no quadro. Na primeira aula que eu mandei para vocês sobre as competências do Enem, eu estava só aparecendo ali a minha voz, fazendo análise, então hoje vocês estão aqui com a minha imagem maravilhosa. Não, né? Tá bom. Ó, vamos lá! Galera, a gente vai falar hoje, vai começar a falar sobre a dissertação argumentativa, tá? A dissertação é o gênero que vai aparecer na maioria das provas de vestibular, na maioria das provas dos concursos públicos que você vai ver por aí. Uma coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, se você for fazer concurso para afinador de piano de Cachoeira da município Cachoeira do Macacu, vai cair. Se cair em redação, a chance de ser uma dissertação argumentativa é absurda, porque é um gênero textual muito completo que vai exigir de você várias habilidades que são interessantes para uma pessoa que está dentro do processo seletivo, tá? Seja numa entrevista de emprego, seja num concurso, um processo seletivo para ganhar uma bolsa ou no seu vestibular. E mais do que a dissertação argumentativa, a dissertação do Enem, ela exige habilidades e competências de vocês que avaliam o candidato de uma forma muito interessante. Poxa, então, mas eu não acho justo você avaliar o merecimento de uma pessoa de entrar na universidade por uma prova de tantas horas, tantos minutos, por um texto de 30 linhas. Isso é justo? Não é justo, mas é o que temos para hoje. E a gente tem que se adequar a isso e tem que haver um processo seletivo. E o processo escolhido foi esse. Tá? A redação, historicamente, a redação era desvalorizada. Você tinha uma valorização, e mais ou menos uma valorização bem sem vergonha, da leitura no Brasil, mesmo assim fraca. Mas quando você valorizava alguma coisa, você valorizava a leitura. A produção textual, a redação, em anos anteriores, na minha época até, quando eu era mais novo, a redação era visto muito como... Era uma aula aberta. Você tinha debate, você tinha filme, você tinha massinha, coisa colorida. Redação era aula para você... Professor de redação, muita gente falava que enganava. Debates, filmes, tudo isso, isso tudo faz parte da produção textual, são fundamentais, são formas de trabalho fundamentais, mas você não pode resumir a redação a isso, porque de 2010 para cá, o Enem, a redação ganhou uma importância no Enem absurda, que não tinha anteriormente, tá? Então agora, você precisa de algumas estratégias, você precisa de algumas técnicas para poder produzir melhor. Eu garanto para você que essas são algumas palavras que vão fazer parte do nosso curso até o final do ano. Técnicas, dicas, estratégias. Eu preciso que você saiba o que é uma dissertação argumentativa e quais características essa sua dissertação precisa apresentar no Enem. Primeiro, o que é dissertar? Cara, dissertar, antes de tudo, eu esqueci de dar um pause. Vou afastar aqui para vocês poderem copiar, tá? Cheguei no pause, agora é só acompanhar comigo, ó. A dissertação, dissertar é você falar sobre algo, falar sobre um tema, expor ideias, demonstrar conhecimento. Aí, eu posso só fazer uma redação falando sobre o tema, apresentando ideias e mostrando conhecimento? Você não pode fazer só isso, porque você não está fazendo uma dissertação pura e simplesmente. Você não está fazendo uma dissertação expositiva. Você vai escrever uma redação, uma dissertação argumentativa. Então basta falar sobre o tema? Não. Você tem que ter defesa de opinião, ponto de vista, persuasão, convencimento. Você tem que mostrar para o seu leitor que você não só tem conhecimento sobre o tema, mas você tem uma linha de raciocínio que você vai defender uma opinião, vai defender um posicionamento. Isso é fundamental. Se você faz uma redação de 30 linhas em que você falou sobre o tema, você mostrou conhecimento de várias áreas diferentes e acabou a tua redação, e eu li a tua redação e eu não sei qual é a sua opinião, essa redação vale zero. Se você faz uma redação inteira, por mais sensacional que ela seja, com conhecimentos variados, e no final das 30 linhas eu não consegui identificar qual é a sua opinião sobre o tema, é zero. Porque você não fez uma dissertação argumentativa, você fez uma dissertação expositiva. Olhando para cá, ó. Esse aqui
vai ser o esqueleto básico da nossa redação, uma sequência lógica que a gente vai seguir ao longo do texto. E a partir das próximas aulas, a gente vai vendo cada vez mais como isso vai se concretizar em texto, em parágrafos. Tá? Primeiro você tem um tema, você tem que falar sobre um tema. A partir do tema, você vai criar a sua tese. O que é a sua tese? A tese é o seu ponto de vista. A tese é a sua opinião sobre o tema. Então, a sua opinião sobre o tema, o seu ponto de vista, vai receber o nome técnico de tese. A partir de hoje, sempre que eu falar tese, eu vou estar falando sobre a sua opinião. Como eu sei qual é a minha tese, Ayrton? Você olha para dentro do fundo do seu eu e pergunta assim, ó, qual é a minha opinião sobre isso? O que eu penso sobre isso? A resposta a essa pergunta vai ser a sua tese. O que eu penso sobre isso e sobre o tema. Basta ter uma opinião na sua dissertação argumentativa? Não mesmo. Você tem que ter uma opinião e você tem que defender essa opinião por meio de argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são os motivos, são as razões pelas quais você tem uma determinada opinião. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar novamente para dentro do seu eu e vai perguntar assim, por que eu penso isso? Por que eu penso isso o quê? Por que eu penso isso aqui? Por que eu tenho essa opinião? A resposta a essa pergunta vai trazer os seus argumentos. Basta só fazer isso? Não. No Enem, você vai precisar problematizar o tema. Você vai precisar levantar problemas acerca do tema, problemas sobre o tema. E basta só apresentar problemas? Não. Você vai precisar apresentar solução. Você vai precisar apresentar soluções. Olha isso, você vai precisar apresentar, tá bem, né? Solução. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem uma sequência lógica muito bem estabelecida e interessante. Por que interessante, Ayrton? Você vai concorrer a uma vaga na universidade. Você está passando por um processo seletivo. Então, é fundamental que você faça o quê? Que você apresente alguns atributos. Que você mostre que é aquele cara capaz de interpretar um tema. E você não só é aquela pessoa capaz de interpretar um tema, você mostra para o corretor que você sabe interpretar um tema e a partir daquele tema você emite opinião. Você não só entendeu sobre o que está sendo falado, você entendeu o que está acontecendo ali e você sabe se posicionar. E você não é só aquele cara que se posiciona e porque sim. Eu penso assim, mas por quê? Porque sim. Não. Você se posiciona e você mostra os motivos, você mostra as razões do seu posicionamento. Você prova para o seu leitor, para a pessoa que vai corrigir a sua redação, que a sua ideia é coerente, que a sua ideia faz sentido. Você não é só aquele indivíduo que entende um tema, que se posiciona sobre ele e que explica por que você se posiciona daquela forma. Você também aponta problemas em relação àquele tema. E você não é aquela pessoa que só aponta problemas e só diz o que está errado. Você diz o que está errado e você apresenta caminhos para reduzir, para diminuir esses problemas. E aí eu tenho toda uma sequência lógica muito completa que o estudante do Enem, que o cara que vai passar por determinado processo seletivo precisa ter. Tranquilo? É importante que isso aqui esteja bem estabelecido, porque todos os nossos estudos vão participar dessas ideias aqui. É importante que já nesse primeiro momento, isso fique claro. É nesse momento inicial, né? A gente já vai estar na nossa segunda aula hoje. Tranquilo? Olha pra cá, ó. O que é isso aí, Vitor? Cara, a sua redação ela precisa ser dividida em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu tenho uma redação com 3 parágrafos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui eu tenho uma redação com 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e a conclusão. Aqui eu tenho uma redação com 5 parágrafos. 3 parágrafos de desenvolvimento. Mas preste atenção aqui, ó. Qual o mínimo de parágrafos eu preciso ter para que a minha dissertação seja considerada uma dissertação? 3 parágrafos. Um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Só que eu vou dizer para vocês que para cada argumento
nós produziremos um parágrafo de desenvolvimento. Isso significa que uma redação de 3 parágrafos ela apresenta um desenvolvimento. Poxa, Ayrton, eu apresentei um só argumento. Pô, cara, um argumento só não é suficiente. É insuficiente, não vai ficar legal. Não, Ayrton, eu apresentei 2 argumentos. Então você deveria ter desmembrado o seu parágrafo de desenvolvimento em 2. Então nós não produziremos redações em 3 parágrafos. Eu adianto para você que você não vai encontrar redações de nota 1000 ou redações excelentes no Enem com 3 parágrafos. 5 parágrafos. Você vai encontrar redações de nota 1000 com 5 parágrafos? Vai. Você vai encontrar redações muito boas com 5 parágrafos? Vai. Mas eu não quero que vocês produzam redações em 5 parágrafos. Por que, Ayrton? Se eu tenho 5 parágrafos, eu tenho 3 parágrafos de desenvolvimento. Se eu tenho 3 desenvolvimentos, eu separei 3 argumentos, são mais ideias. Quanto mais ideias, melhor. Cara, presta atenção. Já viu aquele cara que é metido a falar sobre tudo, mas ele não consegue aprofundar nada? O cara conhece de tudo. Ele conhece de religião, de política, de economia, de história, de filosofia, mas ele não consegue sentar 5, 10 minutos para falar sobre um assunto específico. Você corre o risco de ser esse cara quando você faz isso. Você seleciona 3 ideias, mas você não tem espaço suficiente para desenvolver essas 3 ideias. Porque o número de linhas da redação do Enem é ilimitado? Você pode fazer uma redação de 90 linhas? Não. Você tem no máximo 30 linhas. Então o que pode acontecer? Você seleciona 3 argumentos, mas um deles, ou 2, ou os 3, não tem a profundidade necessária. Como assim, Ayrton? O aprofundamento. Você não só apresentar uma ideia, você trabalhar aquela ideia, desenvolver, trazer exemplos, apresentar opinião. Você seleciona 3 argumentos, mas não consegue desenvolver muito bem os 3 argumentos. E a tua argumentação pode ficar superficial. A sua nota da competência 3, que a gente viu na aula passada, ela vai ficar liberando os 120 pontos. No máximo estourando os 160. Então, eu não estou dizendo que é errado, é importante que isso fique claro. Eu posso encontrar redações de nota 1000 com 5 parágrafos? Pode, mas você corre o risco de ter uma argumentação superficial. Não é errado, é uma orientação, eu não quero que vocês façam isso. Que vocês façam isso. Eu quero que daqui para frente vocês sempre produzam redações em 4 parágrafos. Uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ou seja, você vai selecionar 2 argumentos para defender a ideia do seu texto. E você vai desenvolvê-los aqui com profundidade. Você vai ter um espaço de linhas legal para desenvolver esses argumentos. Em quantas linhas, Ayrton? Qual o máximo de linhas do Enem? 30. Em quantas linhas você vai fazer a sua redação do Enem? 30. E eu quero que você faça isso com uma letra pequena. Ah, a letra pequena dá uma nota maior? Não. Mas uma redação com a letra grande apresenta 8 informações. Uma redação com a letra pequena apresenta 16. Você escreve mais, argumenta mais. Mas eu não sei o que escrever. Se eu tenho dificuldade para fazer 20 linhas com uma letra grande, imagina com a letra pequena. Nós vamos ter o que escrever. Eu garanto para vocês que a gente vai aprender o que fazer, onde fazer, como desenvolver. A gente vai ver isso. Porque a galera do extensivo já está vendo isso. Porque os alunos de todos os anos anteriores viram isso. E vocês também verão. Beleza? Quantas linhas vai ter a tua redação? 30. Quantas vezes eu quero que o seu parágrafo de introdução tenha? Eu quero que vocês produzam introduções sempre de 6 ou 7 linhas. Eu quero que vocês produzam parágrafos de desenvolvimento sempre em 7 ou 8 linhas. E no seu parágrafo de conclusão, como você viu, é um parágrafo de protagonismo da tua proposta de intervenção, que a gente viu na aula passada, competência 5 do Enem. E essa proposta, ela precisa ser detalhada. A gente viu isso na aula anterior. Então, se você precisa de detalhamento, eu quero que o seu parágrafo de conclusão sempre tenha 8 linhas. E a gente vai ter redações produzidas em 30 linhas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vai ficar na monitoria. Na segunda-feira eu estou na monitoria. Então,
Espero que vocês tirem as dúvidas e que a gente comece a trabalhar bem esse ano, que está conturbado, que está sendo complicado. É um processo de adaptação para vocês, é um processo de adaptação também para a gente. Vocês não têm noção do quanto a gente tem trabalhado nesse período, do quanto a gente tem aprendido, se reinventado. O próprio Ayrton mesmo, o diretor e tudo mais, ele tem trabalhado full time e é uma realidade que todos nós estamos vivendo, mas a gente tem que passar por isso. E quando todo esse período de isolamento passar, aquele cara que está estudando demais, ele vai estar na ponta dos cascos. E pode ser esse cara que vai tirar a sua vaga. Não dá para deixar isso acontecer. Preciso que vocês se mantenham fortes e que a gente tente se adaptar e aprender e se desenvolver nesse ambiente virtual, que pode não ser fácil para alguns, mas que exige um esforço maior. Beleza? Vamos com tudo, galera. 2020 tem que ser o seu ano. Para 2021, quando tudo isso passar, para em 2021 você ser um universitário. Vai dar bom, galera. Tamo junto.